Se a gente vai falar sobre crescimento da fé, quando a fé ela se expande, quando a fé ela cresce, você vai ter que lidar com diversos problemas. E um dos problemas que a igreja teve que lidar nos primeiros séculos são os problemas das heresias. Então você vai ter pessoas que estão se desviando da fé, pessoas que estão defendendo um falso evangelho, aquilo que não foi ensinado pelos apóstolos e que não pode ser sustentado e amparado à luz das escrituras da palavra de Deus. E um dos sinais do crescimento da fé é o crescimento também de heresias. Então, se a gente for falar hoje aqui, né, sobre, vamos pensar aqui por um instante, a gente olha o Brasil, hoje em dia, né, volta e meia aparece aí alguns personagens no cenário evangélico brasileiro, ensinando heresias aí que são coisas absurdas, né. Recentemente agora saiu um pastor conhecido aí do meio pentecostal, que pregava em grandes congressos, e ele dizendo, olha, nós precisamos abandonar essa ideia que Jesus é Deus, né, que Jesus é filho de Deus. Nós temos que entender que ele é um Messias, foi profetizado, ele é um profeta, mas a gente não tem que nem adorar Jesus. E esse camarada, até pouco tempo, estava aí pregando em vários congressos, né? Então, o evangelicalismo brasileiro, ele começa a crescer a partir ali da década de 50, 60. Claro que o grande crescimento mesmo aparece após 1889, depois do golpe da República, o estabelecimento da República. Você vai ter uma liberdade protestante de culto maior do que você tinha durante o período imperial. Então, dali você tem a ascensão do protestantismo brasileiro, mas a partir de 1911, com a chegada dos missionários suecos e o crescimento da Assembleia de Deus, você vai ter um crescimento, e você vai ter depois outras fases do crescimento do evangelicalismo brasileiro a partir da década aí de 50, 60 em diante. Uma das coisas interessantes é que quando cresce a igreja em um lugar, cresce também os problemas. Então você vai ter diversas heresias aí que surgiram durante os primeiros séculos. E como que nós podemos identificar que o cristianismo de fato cresceu nas Ilhas Britânicas durante esse período de dominação romana? Voltando aqui um pouco antes do episódio de São Patrício que a gente conversou. É que aqui nas Ilhas Britânicas surge uma heresia. Então você tem uma heresia made in Britain, tá bom? Fabricado na Inglaterra. E essa heresia é conhecida como pelagianismo, tá bom? Então ela vai ter o seu auge aí em 405. Vale a pena vocês pesquisarem sobre esse assunto. Quem que o que é o pelagianismo? De onde que surge? Quem que é a pessoa responsável por isso? Pelágio, conhecido como Pelágio da Britânia, ele se estabelece em Roma por volta de 405, e aí ele viaja para a África do Norte, ele continua suas viagens ali, o seu trabalho itinerante na Palestina, e ele vai escrever então 2 livros sobre o pecado, tratando sobre o pecado, livre-arbítrio, e falando sobre a graça, né, da natureza do homem e do livre-arbítrio. Qual que é o problema de Pelágio? A teologia de Pelágio vai ser criticada por Agostinho, por Jerônimo, que é o famoso tradutor e comentarista bíblico. Esses são os 2 grandes opositores, né? Agostinho de Hipona e Jerônimo, que é o grande tradutor e comentarista bíblico que morava em Belém, em Israel. Qual que é a questão, os problemas aí de Pelágio? A influência de Pelágio cresceu de uma maneira tão grande, os seus escritos, e vale ressaltar que ele era daqui, né, da província da Britânia, e ele foi então julgado no sínodo de Diópolis e no ano de 415, mas depois ele vai ser condenado como herege mesmo pelo bispo de Roma em 417 e 418. E novamente ele vai ser condenado como herege no concílio de Éfeso em 431. Qual que é o motivo da morte de Pelágio? A gente não sabe, ele morre por volta de 423. Então, a última condenação do pelagianismo acontece em 431, isso após a morte de Pelágio.
Qual é a ideia, qual é a filosofia, qual é a teologia que Pelágio ensina? Basicamente é a seguinte: o que é o pelagianismo? Crê que todo homem ele é responsável pela sua própria salvação. Ou seja, que o homem ele tem capacidade de buscar a Deus, que o homem ele tem capacidade de voltar a Deus e que ele não necessita, então, da graça divina para auxiliar ele nesse caminho. E o que os pelagianos acreditam? Eles defendem que todo homem ele nasce moralmente neutro. Então ele nasce neutro, né? E então ele é capaz por si mesmo, sem qualquer influência divina ou demoníaca, ele consegue então se salvar se assim ele quiser. Então ele consegue buscar a Deus, sem que haja uma influência, sem que haja ali uma intervenção divina. Agora, isso vai ser condenado pelo Concílio de Éfeso em 431 e é algo que vai ser ressaltado muito mais durante o período da Reforma Protestante, no século XVI. Então, a Reforma Protestante ela vai resgatar o que é conhecido como as doutrinas da graça, muitas delas desenvolvidas pelo próprio Agostinho de Hipona, que eu recomendo aos irmãos que leiam a Patrística de Santo Agostinho, principalmente o livro dele, que ele vai tratar sobre a questão do livre-arbítrio. Os grandes reformadores, e um dos maiores reformadores que nós precisamos ressaltar aqui é o próprio João Calvino. João Calvino é um dos reformadores que vai ser grandemente influenciado pela teologia agostiniana para combater o que é conhecido também como um semi-pelagianismo, que nós vamos encontrar presente até nos dias atuais na igreja brasileira e no mundo inteiro. Então, não foi uma heresia totalmente extirpada e extinguida da história da igreja, foi condenada pela igreja e nós mantemos essa condenação, tanto é que os reformadores ingleses vão tratar sobre isso em seus escritos, Thomas Cranmer, Nicholas Ridley, Hugh Latimer e os grandes expositores da teologia reformada inglesa vão tratar sobre isso. E quando vai acontecer a promulgação dos 39 artigos da religião, 1571, os 39 artigos da religião vão proferir condenações também contra o pelagianismo. Então, o surgimento do pelagianismo, de ele ter o seu berço, né, o seu início de um homem que veio da província da Britânia, mostra a nós o crescimento que o cristianismo teve durante esse período.